A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, o programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. O tema da nossa entrevista de hoje é o combate à poluição sonora em São Luís do Maranhão. E para tratar desse tema, vamos conversar com o atuante promotor de justiça estadual, Cláudio Guimarães. Bom dia, doutor Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meu querido amigo Heraldo Moreira. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. É um grande prazer participar aqui junto ao Instituto Mérito desse prestigiado programa. Nós que nos sentimos honrados. Doutor Cláudio, a gente sempre começa o programa, antes de entrar propriamente no tema, até para que sirva de inspiração para alguns dos nossos ouvintes, fazendo duas perguntas de cunho pessoal para o entrevistado. A primeira delas é: por que o senhor desejou em algum momento ser promotor de justiça? Heraldo, eu vou completar 30 anos no Ministério Público no mês de maio do ano que vem. Portanto, eu entrei no Ministério Público em 1992 e completo 30 anos em 2022. Eu sempre, desde a universidade, que me identifiquei muito com as ciências criminais. E, para mim, se eu fosse delegado de polícia ou promotor de justiça, estaria muito bom. Eu iria lidar com questões criminais. E fiquei aguardando o concurso. Eu me formei em 91 e o primeiro concurso, depois que eu estava formado, foi o de promotor de justiça. Porque se tivesse sido de delegado de polícia, talvez hoje eu fosse delegado de polícia e não promotor. Mas pouco menos de um ano depois que eu formei, foram abertas as inscrições, o processo seletivo para o concurso de promotor de justiça. Eu fiz, fui aprovado, e aí fui entender melhor como funcionava o Ministério Público, já como promotor de justiça, muito novo, eu tinha 26 anos, e me apaixonei pela causa do Ministério Público e estou aí na luta até hoje, quase 30 anos depois. Bom, a segunda pergunta de natureza pessoal, doutor Cláudio, é uma espécie de receita do bolo, se é que ela existe, né? Para as pessoas que pretendam trilhar esse mesmo caminho, qual seria o segredo? Olha, hoje as coisas mudaram muito, tá? Então, o segredo, eu penso, eu estou meio afastado dessas questões de concursos, eu me dedico mais a questões acadêmicas, eu sou professor universitário da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Selma, mas eu penso que hoje a receita do bolo, o caminho a ser trilhado, é esse aí dos cursos preparatórios, que tem muita experiência no assunto, são cursos profissionais que já sabem como devem preparar os seus candidatos. Eu acho que é um bom indicativo que a pessoa procure um bom curso preparatório, mas a palavra-chave para aprovação em qualquer concurso, não só do Ministério Público, mas qualquer concurso que intente
lograr cargo no serviço público chama-se disciplina. Então, você tem que ser muito disciplinado, tem que ter a hora para estudar, as matérias que devem ser estudadas, tudo muito bem organizado, muito bem dividido, porque sem isso, sem essa disciplina, sem essa dedicação, e face à concorrência e à dificuldade que hoje representam esses concursos, sem disciplina e dedicação, eu não vejo como a pessoa possa obter êxito em um concurso. Agora sim, doutor Cláudio Guimarães, o tema de hoje é o combate à poluição sonora. O senhor podia começar explicando para os nossos ouvintes o que seria exatamente isso? Hoje, pelo artigo 54 da Lei 9.605, o crime de poluição sonora está muito bem exposto, muito bem delineado. Então, a poluição sonora, o crime de poluição sonora, ele se caracteriza quando existe a emissão de um determinado ruído que venha a ocasionar danos à saúde humana. Esse venha a ocasionar, ele significa que basta a exposição. Se aquela exposição, se aquela intensidade do som já for reconhecida como nociva, ela não vai precisar causar o dano efetivo ao ser humano, à pessoa que está incomodada por aquele ruído, por aquele barulho, haja vista que é um crime de perigo abstrato. Então, qualquer pessoa que se sentir incomodada, que sinta que aquele barulho que está sendo produzido perto de seu trabalho, perto da sua residência, enfim, aquele ruído que está a lhe incomodar, possa vir a causar danos à sua saúde, ela pode de imediato tomar as devidas providências, dependendo da fonte emissora de poluição, vai haver uma diversificação nas providências a serem tomadas. Como o nosso programa, doutor Cláudio, ele não é voltado para profissionais do direito, e sim para a população de um modo geral. A ideia da comunicação pública é essa, né? A gente levar aqueles assuntos, aquelas disciplinas que são restritas a uma determinada área, para que elas se pulverizem pela população de um modo geral. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui que, para os profissionais do direito, podem parecer muito simplórias, mas que são necessárias para o entendimento da população. Então, uma delas poluição sonora e perturbação do sossego não são exatamente a mesma coisa? Não, eu me filio, inclusive, a corrente que entende que perturbação do sossego público, que é uma contravenção penal, que seria um delito de pouca monta, de pequena importância, de pouca lesão, hoje ela tem uma escassa ocorrência. O grosso do nosso problema em São Luís, porque eu sou promotor de São Luís e vou me ater à perspectiva da grande ilha de São Luís, é a poluição sonora oriunda de casas noturnas, bares, restaurantes, casas de eventos, e a poluição sonora oriunda de veículos automotores, ou seja, de descargas de motocicletas adulteradas e de equipamentos de som em carros. Esses seriam as nossas três principais fontes de problemas. Eu recebo muito na promotoria, e aí eu já vou falar aqui sobre o que as pessoas devem fazer, numa linguagem bem acessível, os abaixo-assinados. Então, aquelas pessoas de uma rua que tem a sua rua interditada, como aconteceu agora essa semana, uma das denúncias, as pessoas estão interditando ruas para fazerem festas com fins lucrativos às sextas, sábados e domingos. Então, a pessoa já não consegue nem acessar a sua casa com seu carro, com seu veículo, com sua moto, porque a rua está fechada, e a pessoa está exposta ao barulho, um barulho absolutamente, como eu poderia dizer, um adjetivo inaceitável, porque a pessoa está no aconchego de seu lar, no seu final de semana, para ter o seu merecido descanso, e não vai conseguir dormir, nesse caso específico, porque a rua está interditada e ocupada por pessoas que estão a promover festas com fins lucrativos. Então, ali vai se vender bebida, vai se vender comida, normalmente se coloca um paredão de som, e isso torna a vida das pessoas um verdadeiro inferno. É um problema gravíssimo que está a cada dia que passa, em razão
da absoluta omissão das autoridades que deveriam combater esse tipo de problema, está a se alargar. Nós estamos chegando num ponto inaceitável em relação a essa questão de poluição sonora. Elas representam hoje, as reclamações por poluição sonora, junto ao 190, que é o CIOPS, 70% das ocorrências. Isso aí é um número que beira o absurdo. Uma outra coisa que está muito presente assim, no imaginário popular é a tal lei do silêncio. O que seria exatamente isso, doutor Cláudio? A lei do silêncio, ela é uma lei que traça diretrizes de emissão de ruído. Tá? Então, essa lei é uma lei estadual, ela diz qual o limite de ruído que pode ser produzido em determinada área da cidade. Então, na área industrial, um pouco maior, na área turística, um pouco maior. Ela é apenas referencial, ela não é uma lei penal, uma lei criminal. Ela pode apenas servir de referência para embasar ainda de maneira mais efetiva o crime de poluição sonora, porque você pode conjugar as duas leis, dizer que existe uma lei do silêncio, que estabelece que naquela área se permite tão somente a produção de determinado nível de ruídos, que é medida em decibéis, e que aquilo ultrapassou a lei estadual do silêncio, e, portanto, é mais um indicativo de que está havendo o crime de poluição sonora, que é apenado com até 4 anos de pena privativa de liberdade, e é nessa área que eu atuo. Então, a minha atuação, ela é uma atuação criminal. A lei do silêncio, que é uma lei referencial, como eu já disse, ela apenas dá um indicativo a mais, de que naquela área não pode haver aquele tipo de emissão de ruído, de barulho. Perfeito. Doutor Cláudio, quando o senhor fala que a situação é mais criminal e que as autoridades são acionadas, especialmente pelo 190 e tal, eu tenho a impressão que ocorre na cabeça da população uma outra dúvida, que é o seguinte: ok, ele está falando então de áreas públicas, mas e se for num condomínio fechado, especialmente um condomínio horizontal, condomínio de casas, ainda assim o senhor e a polícia poderiam atuar ou deveriam atuar? O raciocínio é o mesmo. É absolutamente o mesmo. A pessoa ela teria que ser presa em flagrante. Hoje, professor Heraldo, o grande problema que nós enfrentamos, para além das questões especificamente da poluição sonora, mas isso aí poderia se estender a toda e qualquer situação na qual esteja se configurando a prática de crimes, é que existe o certo, o errado, que é algo muito fácil de ser interpretado. A maioria das pessoas, acho que sem muito esforço, através do velho livre-arbítrio, do racionalismo, né? Nós vamos aí para o início da teoria do conhecimento, onde todo conhecimento científico foi construído a partir do reconhecimento da razão humana para saber o que é certo e o que é errado. Então, entre esses dois pontos, entre o certo e o errado, agora existe a conveniência política. Então, em troca de uma possível eleição, as pessoas que detêm determinados cargos aqui, inclusive na área da segurança pública, elas ficam analisando a conveniência de combater ou não determinadas ocorrências reiteradas em São Luís do Maranhão. E essa hoje seria a grande dificuldade da nossa promotoria de justiça, porque para que você consiga combater o crime, qualquer que seja ele, você precisa de toda uma estrutura. Eu não posso sair sozinho como promotor de justiça para atender uma ocorrência de poluição sonora ocasionada por quem quer que seja. Eu preciso de peritos, eu preciso de polícia militar, eu preciso de polícia civil, eu preciso do corpo de bombeiros, eu preciso de todo um aparato para que a gente consiga combater esse tipo de delito, como foi feito na famosa Operação Manzoá, como foi feito agora há pouco tempo com a Operação Harpócrates. Mas a grande dificuldade é exatamente essa que eu estou lhe falando, a questão das conveniências políticas. Então, as pessoas, as autoridades que deveriam estar do lado da população combatendo esse tipo de delito, elas ficam analisando a conveniência política. Até que ponto as forças de segurança podem ir, o que é politicamente viável para o grupo
que se encontra no poder, e aí a dificuldade é muito grande e só resta ao Ministério Público a opção, como nós temos hoje, de instaurar procedimentos contra essas autoridades, mas já sabendo que isso não vai resolver o problema. Não adianta eu entrar com uma ação por improbidade administrativa, uma ação civil pública por improbidade administrativa, contra determinadas autoridades, porque isso não vai fazer com que a poluição sonora acabe. A gente vai ficar brigando internamente, os órgãos, as instituições que deveriam estar prestando serviço ao cidadão para garantir o direito constitucional à segurança pública. O grande problema hoje do Brasil é esse embate entre o certo, o errado e as conveniências políticas. Doutor Cláudio, o cidadão que enfrenta um problema qualquer que seja de poluição sonora, o único caminho, o caminho mais rápido, mais viável para resolver é esse, de ligar para o 190? Não, esse é o caminho onde raramente ele vai ter alguma resposta da instituição, porque, como eu expliquei para vocês, não depende só da Polícia Militar. O que a Polícia Militar faz, dependendo do local, dependendo do dono do local, de várias referências específicas, a Polícia Militar vai chegar naquele local e vai pedir para baixar o som e não vai resolver. Porque se a polícia, entendo eu, chega no local onde está sendo cometido um delito, você não vai pedir para a pessoa parar de cometer o delito e ir embora. Olha, muito obrigado, o senhor baixou o som, estava cometendo um delito, tem que ser preso em flagrante. Mas para ser preso em flagrante vai ter que ter a perícia para aferir que aquele som estava acima do permitido, para que o auto de prisão em flagrante fique incontestável. Caso contrário, nós vamos ter que ir para as provas testemunhais, tem que levar testemunhas, enfim, há todo um contexto em que há a premente necessidade da conjugação de esforços dos órgãos que compõem a segurança pública. Então, a Polícia Militar, digamos que ela venha prender alguém em razão do crime de poluição sonora. Aí vai levar para a delegacia. Chega lá na delegacia, tem aquele problema crônico dos plantões, em que são poucos plantonistas para muitos crimes. Então, nós estamos com um problema estrutural muito sério. E a gente está falando aqui só de poluição sonora. Em São Luís do Maranhão, a ocorrência de delitos, infelizmente, não é só de poluição sonora. Isso, como eu já frisei, se aplica a todo e qualquer tipo de delito. Nós estamos com um problema estrutural muito sério e muito grave em relação à segurança pública, principalmente em relação à Polícia Civil. Bom, dentro desse quadro todo, doutor Cláudio, a gente ainda teve aí nos últimos 2 anos a questão da pandemia da Covid-19. Quais os reflexos disso para essa questão da poluição sonora? Por exemplo, aumentou ou diminuiu o número de casos? Aumentou exponencialmente. Aumentou exponencialmente, e o que é pior, junto com a poluição sonora, ainda vieram as aglomerações irregulares, que foram objeto de um decreto do governador, que inexplicavelmente também não foi cumprido. O Ministério Público fez todo o esforço para coibir esse tipo de aglomeração aqui em São Luís, e também não tivemos o devido apoio das próprias forças de segurança que compõem o governo do Estado, por mais estranho que possa parecer. Houve um decreto exarado pelo governador do Estado e que não foi cumprido, por falta de entendimento entre os órgãos que deveriam estar coibindo aquele tipo de conduta. Você deve lembrar que no Réveillon, nós, promotores de justiça, fizemos uma fiscalização prévia muito intensa e algumas festas acabaram por acontecer, inclusive com liminar judicial, evidentemente, para que elas ocorressem e depois nós pagamos um preço bastante caro com o número de mortes, que subiu numa escala assustadora aqui em São Luís do Maranhão. Então, se você fizer o comparativo do número de mortes aqui em São Luís, após, de 10 a 15 dias após a ocorrência dessas festas de Réveillon, os hospitais chegaram quase que ao colapso. Então, eu volto a insistir,
o que determina hoje, o principal fator que determina as políticas públicas de segurança em São Luís do Maranhão é o fator político. E isso tem dificultado muito o trabalho, pelo menos, das promotorias do controle externo da atividade policial, que é a promotoria pela qual eu respondo. Bom, doutor Cláudio, dentro dessas várias operações que já foram efetuadas, o senhor citou inclusive 2, normalmente são forças-tarefa, né, com vários integrantes de várias instituições e tal. É óbvio que você já deve ter se deparado com alguns casos assim muito pitorescos. Você conseguiria lembrar e destacar alguns? Olha, professor, os casos que mais me revoltam, não diria nem talvez revoltantes e não pitorescos, são os casos de poluição sonora que ocorrem em áreas residenciais, nas quais habitam idosos, pessoas doentes. Então tem ocorrido um fenômeno aqui em São Luís, que é o fenômeno da desocupação de casas de um padrão muito bom, aqui na área da praia, da Orla Marítima, Olho d'Água, principalmente Olho d'Água e Araçagi, descendo ali no rumo, no sentido da Raposa. As pessoas deixaram de morar nessas casas de alto padrão e resolveram se mudar para apartamentos. E essas casas de alto padrão estavam sendo oferecidas para aluguel de final de semana. Então as pessoas estavam alugando essas casas a partir da sexta-feira até a segunda, e seriam 72 horas de poluição sonora em área residencial. Aí eu acompanhei casos de pessoas doentes, pessoas com doenças graves que estavam expostas a esse tipo de absurdo. E esse absurdo continua ocorrendo. Eu recebi agora no meu WhatsApp, semana passada, o relato do delegado Walter Vanderlei, que é um grande parceiro, que é um delegado muito comprometido com a causa da segurança pública, dando conta dessas festas de 72 horas que estão ocorrendo todo final de semana na área do Araçagi. E em razão, como eu já falei, das instituições que fazem parte do sistema de controle social formal, do sistema de segurança pública, Ministério Público, Polícia, Civil, Militar, principalmente, em razão desse desentendimento, que eu volto a frisar, por questões de conveniência política, o cidadão está ficando desamparado. E isso é absurdo, isso é algo absolutamente inadmissível. Muito bem, doutor Cláudio Guimarães, nós agradecemos muito a sua participação no Direito no Ar. Foi uma entrevista, como de hábito da sua parte, excelente e esclarecedora. Fica agora o espaço aberto aqui para suas considerações finais. As minhas considerações finais vão se verter no sentido de orientar o cidadão como proceder nos casos em que ele seja vítima de poluição sonora. Então, nós precisamos, ele pode ir até a promotoria de justiça, ele já pode levar o abaixo-assinado de sua comunidade, e a partir do momento em que ele fizer a entrega desse abaixo-assinado nas promotorias de justiça do controle externo da atividade policial, nós, com ou sem apoio político, nós tomaremos as providências e nos uniremos nos esforços para assegurar àquele cidadão a tranquilidade merecida, o seu descanso de final de semana, o seu direito ao sagrado sossego, que nós, os seres humanos, precisamos para nos recuperarmos de uma árdua semana de trabalho. Não é justo que trabalhemos a semana toda e no final de semana não possamos descansar, porque as pessoas que não têm essa percepção de cidadania enquanto respeito ao direito do próximo, insistem em perturbar a vida dos outros, seja com som automotivo, seja com descargas de motocicletas adulteradas. Mas nós, do Ministério Público, das promotorias do controle externo da atividade policial, nós, em qualquer circunstância, com ou sem apoio, nós estaremos do lado do cidadão maranhense. Muito bem, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro
direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. A campanha online do Centro Desportivo Maranhense de Cegos, CDMAC, continua até 31 de agosto. O objetivo é arrecadar fundos para aquisição da sede própria. A novidade é que agora, doando valores acima de R$10, você pode concorrer aos seguintes brindes: 5 camisas oficiais do seu time favorito, uma bola de futebol de 5, uma bola de futebol de campo e uma bengala. Para participar, basta enviar seu nome completo e comprovante de doação para o WhatsApp 989-8177-5629. A campanha está disponível no site do Ação Legal. Os links que dão acesso às contribuições podem ser acessados por meio do site cdmacmaranhão.com ou pelas redes sociais do Centro Desportivo. Ajude o CDMAC a realizar este sonho. Aporte na inclusão. Doar é um gesto de amor. Mais informações, acesse www.cdmacmaranhão.com. Apoio Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a um quadro de sucesso no nosso programa, o Pode Isso, Procon? Com nada mais, nada menos que a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre os direitos do consumidor. Entrei no hotel à noite e saí pela manhã e mesmo assim me cobraram a diária completa. Pode isso, Procon? Essa prática não é ilegal. Há uma lei federal que define a diária do hotel em 24 horas. E o STJ entende que esse período compreende também a limpeza e a higienização do espaço do hotel, para o consumidor receber um serviço de qualidade. Central de atendimento ao cidadão em que posso ajudar? Moça, eu tô precisando de um atendimento. Onde tem a unidade do Viva aqui em São Luís? Colega, aqui tem uma ruma de unidade. Tem na Beira-Mar, no Terminal do São Cristóvão, Terminal BR-135, Golden Shopping Calhau, Shopping Passeio e Shopping da Ilha. Tu não te esquece que o atendimento é por agendamento e tu pode fazer comigo para ouvir minha belíssima voz. E agora vamos ao quadro Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre férias. Em que momento o empregado adquire o direito a tirar férias numa empresa? Ele adquire direito quando ele tem 12 meses de trabalho dentro daquela empresa, que é o que a gente chama de período aquisitivo. Então,
Após 12 meses de trabalho para aquela empresa, o empregado adquire o direito a férias. E a empresa, por conseguinte, possui 11 meses para concessão dessas férias, após os 12 meses de período aquisitivo do empregado. Caso contrário, a empresa tem que pagar essas férias em dobro, o que nenhuma delas quer, concordam? Então, esse é um controle normalmente que toda empresa faz, tá? Para que isso não venha acontecer, porque é muito oneroso para elas. Para o empregado não, né? Todo empregado quer, mas a empresa não. Então, vamos lá. Durante o curso das férias, a empresa também, ela não pode lhe demitir. Não pode nem lhe demitir e nem lhe colocar de aviso prévio. Por quê? Porque nesse período de 30 dias, o seu contrato de trabalho, ele vai estar interrompido. Então, você vai ter seus 30 dias de férias aí normal, para descansar, para gozar, sem nenhum problema. Fique tranquilo. Como é que como é que você vai saber quando a empresa vai lhe conceder essas férias? Normalmente, quem decide o melhor mês para você coçar férias, infelizmente, é o empregador. O empregador que faz o planejamento das férias de acordo com a necessidade dele, certo? Então, ele faz a programação de férias. Normalmente, a empresa sempre conversa com o empregado para saber se está tudo ok naquele mês e chega a um consenso, sendo que a prerrogativa normalmente é do empregador. A única exceção com relação a obrigatoriedade de escolha por parte do empregado é quando ele tem menos de 18 anos. Porque aí, nesse caso, a empresa ela é obrigada a fazer coincidir as férias no trabalho com as férias escolares. Aí não tem para onde correr, certo? Férias escolares tem que ser junto com as férias do trabalho. E a empresa, por sua vez, deve pagar as férias até 2 dias antes do início do gozo, viu, gente? Isso aí é lei, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui hoje, tá bom? E até a próxima. Hoje ainda teremos um quadro especial, confira conosco. Bom dia, Heraldo, bom dia a todos e a todas que acompanham o programa Direito no Ar da Rádio Timbira, com apoio do Instituto Mérito e da Associação dos Magistrados do Maranhão. Heraldo, uma coisa tem sido corrente nos últimos dias, que são as perguntas dos alunos, dos colegas, por que agora o debate eleitoral aqueceu? Por que o Congresso Nacional tem quase que corrido contra o tempo em algumas matérias que já estavam lá sendo apreciadas e agora estão em debate e parece que é um corre-corre, né? Tipo, vamos aprovar, vamos apreciar, vamos levar ao plenário, né? Na verdade, Heraldo, trata-se de um princípio constitucional eleitoral que se chama o princípio da anualidade, e aí anualidade vem efetivamente de ano, né? Do artigo 16 da Carta Constitucional, que diz o seguinte: uma lei que alterar o processo eleitoral só pode ser aplicada em uma eleição se ela entrar em vigor 1 ano antes da eleição. Ou seja, no futebol a gente sempre diz que não pode alterar a regra se o jogo está andando, né, no meio do jogo. Então essa regra da anualidade, que obriga o Congresso Nacional a alterar o processo eleitoral com 1 ano, no mínimo, de antecedência, garante uma certa segurança jurídica, garante uma certa estabilidade. Daí que o Congresso Nacional agora está realmente correndo contra o tempo para aprovar a legislação que vai mexer nas eleições de 2022. As eleições de 2022 têm o primeiro turno no dia 2 de outubro. Então nós temos até 2 de outubro deste ano, 1 ano antes, para que seja aprovada, sancionada, discutida todo o processo legislativo até a sanção presidencial de alguma alteração na legislação eleitoral com vias à aplicação nas eleições do ano que vem.
Então, de fato, quem está dizendo que está tendo um corre-corre é porque se não tiver uma alteração antes desse período de um ano, de fato, ela não será aplicada nas eleições de 2022 e ficará para as próximas eleições. Grande abraço, Heraldo, a você e a todos os ouvintes. Hoje ainda teremos um quadro especial, que será mensal, denominado de Conhecendo o Trabalho do Juiz, que é produzido pela nossa parceira, a Associação dos Magistrados do Maranhão. Confira conosco. O Tribunal do Júri é previsto pela Constituição Federal para julgar crimes intencionais contra a vida, como o homicídio, a instigação ao suicídio, o infanticídio e o aborto. O Tribunal do Júri é composto por um juiz, seu presidente, e 7 jurados sorteados para constituir o Conselho de Sentença, que julgará o caso. Trabalham ainda no júri os membros do Ministério Público, promotores de justiça e a defesa, advogados de defesa e defensores públicos. A vítima ou família da vítima pode ainda constituir advogado e ter um assistente de acusação. A sessão do Tribunal do Júri começa a ser planejada com muita antecedência, desde a preclusão da decisão de pronúncia, quando o juiz reconheceu a prova da materialidade e indícios de autoria de um crime. A lista anual dos jurados é publicada no mês de novembro, contendo 1.000 nomes, e desses 1.000 nomes, a cada reunião serão sorteados 25 nomes e no dia da sessão, contendo 15 pessoas, serão sorteados os 7 jurados que irão compor o Conselho de Sentença. O trabalho do juiz na sessão do júri é presidir os trabalhos, dirimindo as dúvidas, resolvendo as questões de ordem e incidente. Na sala secreta, submeter os quesitos ao Conselho de Sentença e, depois de esclarecer o que significa cada quesito daqueles, recolhe os votos, garantindo assim o sigilo da votação, ficando vinculado à decisão soberana do Conselho de Sentença. É o juiz que conduz sozinho todo o procedimento do Tribunal do Júri na primeira e na segunda fase, de acordo com a previsão da lei. Além do conhecimento jurídico, é fundamental que o magistrado esteja emocionalmente preparado. Quem acompanha uma sessão de julgamento pela imprensa não imagina a estrutura que envolve a realização de um tribunal do júri. Somos responsáveis pela alimentação, segurança, assistência médica, transporte e até a hospedagem dos jurados, já que durante toda a sessão eles devem permanecer incomunicáveis. Além da limpeza do local, organização do mobiliário, manutenção dos equipamentos como ar-condicionado, projetores, computadores, impressoras, para que tudo funcione na mais perfeita normalidade durante a sessão. Esse é o primeiro episódio da nossa websérie sobre a importância de conhecer o trabalho do juiz. No próximo episódio, vamos abordar outro assunto de destaque para o exercício da magistratura. Até lá! O dia 30 de julho marca o Dia Nacional e Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nos últimos anos, os países têm reportado mais crimes desse tipo, identificado mais vítimas e condenado mais traficantes de pessoas. No Brasil, iniciou em 2006 a política de enfrentamento do tráfico de pessoas. Ela foi construída a partir dos esforços conjuntos de órgãos da administração pública, para que fossem viabilizadas estratégias capazes de alcançar, de forma ampla, as questões que perpassam um crime de natureza transversal, configurado por áreas que vão além da segurança pública, como direitos humanos e saúde. Outro grande avanço veio em 2016, no Código Penal, quando o tráfico de pessoas deixou de ser vinculado apenas à exploração sexual. A partir do novo texto, desde a cooptação da vítima, o transporte e a exploração da vítima, todas as formas de participação passaram a ser enquadradas como crime de tráfico de pessoas, bem como as finalidades do crime para servidão, análoga ao trabalho escravo, adoção ilegal e o tráfico de órgãos. Mas o desafio ainda persiste,
E um dos obstáculos é a falta de dados nacionais confiáveis. Para debater as dificuldades e apresentar as ações que estão sendo realizadas pelo Judiciário para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas, a revista eletrônica Link CNJ recebe a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Rexegel, que coordena o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. E o juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Minas Gerais, Carlos Henrique Borlido Haddad. Vamos acompanhar. A definição do tráfico de pessoas enquadra 5 crimes, todos com objetivos terríveis: a remoção de órgãos ou partes do corpo, o trabalho em condição análoga à de escravo, a servidão, a adoção ilegal e a exploração sexual. No Brasil, os últimos dados indicam 500 casos entre 2014 e 2016. O relatório global sobre tráfico de pessoas, lançado pela ONU em 2018, registra esses crimes em 148 países. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta mais de 30 bilhões de dólares ao ano, e desse valor, cerca de 85% advém da exploração sexual. Há um relatório global sobre tráfico de pessoas, divulgado pelo Escritório Nacional das Nações Unidas sobre drogas e crimes também, em 2018, que cerca de 25 mil pessoas foram detectadas nessas condições de tráfico em todo o mundo. Inclusive, um recorte desse número, a gente chega à conclusão de que a grande maioria das vítimas são mulheres, chegando a mais de 70%, 20% homens e 7% de crianças do sexo masculino. Naturalmente que o objeto, enfim, o interesse desse tráfico, em sua maioria, é a exploração sexual, seguido de trabalho forçado e também de remoção de órgãos. O escritório da ONU no Brasil, que trata de drogas e crime, afirma que o número real de vítimas pode ser muito maior pela natureza oculta do tráfico. O escritório estimula as denúncias por meio do Disque 100, que trata da violação de direitos humanos, e do Disque 180, que cuida da violência contra a mulher. O CNJ mantém ações permanentes que orientam o Poder Judiciário no combate ao tráfico de pessoas. Desde 2015, foi instalado o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à do escravo, e tráfico de pessoas também, chamado FONTET, e dentre outras ações, há de se destacar o levantamento de dados estatísticos quanto a esses números, as sanções impostas, né, em relação a essas questões de crimes de tráfico de pessoas, tanto inquéritos também como ações judiciais referentes à exploração dessas pessoas que têm essas condições adversas em relação ao tráfico. Existem vários instrumentos legais para o combate ao tráfico de pessoas. Um dos mais significativos é o Protocolo de Palermo, criado no ano de 2000 e firmado por 178 países. O Brasil assinou em 2004. Esse Protocolo de Palermo, ele é importante porque ele dá um tratamento diferenciado a essa questão do tráfico de pessoas. Ele trabalha no plano conceitual com 3 elementos muito importantes. Um elemento no plano da ação, né, dos atos que se visa coibir, o meio empregado para a realização daquela ação e a finalidade com qual a ação foi feita. Como ações, ele prevê o agenciamento, por exemplo, aliciamento, recrutamento, transporte, transferência, compra, alojamento e acolhimento de pessoas. Existem ainda outros 2 instrumentos legais importantes nesses casos. A Lei 13.344 de 2016, que combate e pune o tráfico de pessoas, seja a vítima brasileira ou estrangeira, e o Decreto 9.440 de 2018, que estabeleceu o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
O plano trata, por exemplo, da gestão pública, da responsabilização e da assistência à vítima. Às vezes as vítimas elas são bastante esquecidas, né? Nas políticas públicas. E aqui na lei tem vários, a partir do artigo 6º, tem várias diretrizes, várias obrigações legais que são feitas de proteção às vítimas. Eu vou citar algumas delas aqui. Assistência jurídica, trabalho e emprego. Afinal de contas, a pessoa está de novo em liberdade, tem que ter uma política de reinserção dela no mercado, até dotando ela de algum conhecimento sobre os direitos que ela tem. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Tânia Rexigel, conselheira do CNJ, e também com Carlos Haddad, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Minas Gerais. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Tânia. Por que o Brasil ainda registra tantos casos de tráfico de pessoas, doutora Tânia? O tráfico de pessoas é, em todo o mundo, o terceiro negócio ilícito mais rentável. Vem logo após ao tráfico de drogas e de armas. A prática está presente em todos os países e tem por vítimas os mais variados perfis, ainda que mulheres e crianças sejam as principais vítimas. Resgatadas normalmente sofrem de desigualdade, de desenvolvimento humano, econômico e social, não oferecendo boas oportunidades de trabalho e educação. Por isso, ainda o tráfico ele é muito grande no século XXI. Doutor Carlos, e como o Estado brasileiro tem atuado para combater esses crimes, na visão do senhor? Eu acredito que tem agido timidamente. Tivemos algumas conquistas, sim, foi aprovada uma lei, posso dizer recentemente, né, que introduziu o crime de tráfico de pessoas no Código Penal em 2016, mas eu acho que assim, os esforços ainda são um pouco desarticulados e pulverizados. Não tenho dúvida de que há instituições que trabalham, se dedicam bastante a isso, mas assim, acaba que eles às vezes não têm uma interlocução muito boa, eles registram os casos que aparecem, né, que batem às suas portas, mas eles talvez não pensem muito, não reflitam sobre tendências, causas, consequências. Em sumo, eu acho que nós podemos melhorar. E, doutora Tânia, como é que a senhora avalia a articulação entre os três poderes, nos vários níveis da federação, no combate a esses crimes? Olha, por se tratar de um assunto complexo, interdisciplinar e intersetorial, o Estado brasileiro, desde a sua concepção da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituída em 2006, buscou privilegiar a participação das distintas esferas da federação, União, Estados e municípios, dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além de incentivar o engajamento da sociedade civil e de organismos internacionais. É possível ver que o assunto foi realmente incorporado à agenda pública do Estado brasileiro, envolvendo diversas áreas e instituições que são afetas a esse tema caro. O Conselho Nacional de Justiça vem trabalhando incansavelmente, através do seu Fórum Nacional do Poder Judiciário de monitoramento e efetividade das demandas relacionadas a explorações e condições análogas ao escravo e ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Mas é muito difícil, assim como o Carlos Haddad mencionou antes. Precisamos de muito mais. No Legislativo também se percebe uma articulação para o enfrentamento do tráfico de pessoas, mas precisamos de muito mais, senão não vamos conseguir combater esse tipo de crime que é muito grave. O Judiciário é acionado normalmente como a última instância da resolução da problemática. Quando chega ao Judiciário é porque já falhou. Então, nós já temos esse crime daí praticado. Nós precisamos muito mais, precisamos de mais união, mais articulação entre os poderes. E, doutor Carlos, no caso especificamente do Judiciário, como é que o senhor avalia o papel que ele tem desempenhado no combate a esses crimes? E ainda, que papel ele poderia desempenhar para além do que já fez? O Judiciário, acho que ele tem que cumprir o seu papel básico, sobretudo nos casos criminais. O tráfico de pessoas é um delito, uma infração, e assim precisa ser reprimido. Então, condenar os culpados e absolver os inocentes seria o mínimo. O problema que talvez se perceba
é que muitos processos eles não chegam a um fim adequado porque provas insuficientes, uma investigação que não foi concluída adequadamente, a morosidade na tramitação processual, isso aí pode levar à prescrição, ou seja, a um nada jurídico. Então, sim, precisamos ter uma forma de atuação no judiciário mais eficiente para enfrentar esse tipo de infração, né? Que é um crime, que é um atentado assim, severo contra, né, os direitos humanos, mas às vezes não é tão priorizado como deveria ser, né? E nesse caso aí o judiciário tem esse papel que os dados não nos mostram adequadamente, né, como ele tem sido desempenhado nos últimos anos, mas que reafirma, temos e podemos que melhorar. Doutora Tânia, as informações sobre esse tipo de crime no Brasil são suficientes para o combate? Existem dificuldades para que esse combate seja mais preciso, mais operacional? Sim. É um desafio para as instituições do sistema da justiça em melhorar as articulações, investigações e, principalmente, na área do tráfico de pessoas, coletar os dados para sistematizar as informações. A Organização Internacional para as Migrações, em diagnóstico realizado, refere que, no caso do Brasil, as instituições afirmam haver uma brecha entre as denúncias e os casos formalizados, destacando que, além da subnotificação, há necessidade de provas documentais para judicializar o processo. Portanto, em muitos casos, o processo não segue em frente por não haver informações suficientes para ser iniciado. E a coleta de dados destaca a recente atualização da tabela, isso é bem importante, de assuntos dos processos judiciais, para que se fizesse constar os relacionados às temáticas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas no ramo do direito do trabalho, bem como para que tivesse maior especificidade nos assuntos relativos à temática no ramo do direito penal, de forma, então, a possibilitar, identificar futura das referidas demandas, o futuro das referidas demandas com maior fidelidade dos dados para que possamos, então, com base nas ações e nos dados, tentar combater esse crime. Doutor Carlos, ainda que as informações não sejam muito precisas, dá para a gente dizer quem são as vítimas do tráfico de pessoas no Brasil? E esse perfil, ele é diferente do registrado em outros pontos da América do Sul, por exemplo, ou em outras partes do mundo? As vítimas, né, vai depender do tipo de tráfico de pessoas, da exploração, se é sexual ou laboral, que são realmente as duas modalidades mais comuns. Mas no Brasil, em regra, prevalece a exploração sexual no tráfico de pessoas. As vítimas são, em sua maioria, mulheres, a esmagadora maioria, e mulheres jovens, entre 10 e 29 anos de idade. Então, aqui no Brasil tem essa tendência. No caso do trabalho escravo, normalmente são homens, também homens jovens. Mas, assim, realmente nós temos um probleminha de coleta de dados. A nossa base de dados está espalhada entre várias instituições e, dependendo da forma de atendimento que é feita, é um setor da saúde, é um setor da assistência social, é a polícia, é a justiça que recebe essa denúncia do tráfico de pessoas, pode variar também a qualidade dessa vítima. Doutora Tânia, e quem se beneficia do tráfico de pessoas? E ainda, há pouco a senhora citou uma cifra de bilhões de dólares que o tráfico de pessoas movimenta no mundo como um todo. No Brasil, tem-se uma estimativa? Sim, a prática do tráfico envolve todo um sistema criminoso, desde aliciadores, coiotes, até chegar no topo hierárquico da cadeia criminosa. E toda estrutura criminosa acaba por se beneficiar de alguma forma. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente mais de 30 bilhões de dólares, em que 79% das vítimas são destinadas à prostituição. Então, esse índice, esse número é altíssimo. Como disse anteriormente, é o terceiro crime mais rentoso que nós temos.
Doutor Carlos, o tráfico de pessoas pode acontecer em qualquer lugar, inclusive em países desenvolvidos, porque a percepção à primeira vista é de que ele se instala onde o Estado falha. Em países desenvolvidos, pretensamente, o Estado teria um trabalho mais, digamos, mais completo, mais abrangente, que poderia evitar esses crimes. Esse raciocínio é válido ou não? Eu acredito que sim, né? A questão talvez seja a abordagem. Em alguns países, o tráfico vai ser a origem, em outros vai ser o destino. Então, nós temos vários países, os Estados Unidos, por exemplo, ele se preocupa demais com essa temática. Anualmente, o Departamento de Estado elabora um relatório sobre o tráfico de pessoas no mundo, em geral. Então, assim, a incidência desse crime lá. Essa questão da ausência ou não do Estado pode ser um dos fatores que justifica. Mas, assim, também se percebe que em países em que o Estado é enxuto, né, muito menor do que o brasileiro, a ocorrência dessa criminalidade também é expressivamente menor. Então, assim, talvez a iniciativa privada, um local em que haja oportunidade de emprego, crescimento econômico, seja um fator também importantíssimo para evitar a ocorrência do delito. Não só, talvez, a ausência do Estado. Doutora Tânia, sempre se diz que políticas sociais poderiam amenizar o problema. Que políticas sociais seriam essas no caso do Brasil? Eu penso que a oportunidade e a informação, Guilherme. Nós precisamos informar, prevenir é o que há de melhor. As pessoas precisam desconfiar quando tenham propostas de emprego, aquelas questões de que só vão depois, propostas assim de valores. Nos dias de hoje, precisamos ficar atentos com relação a isso. Principalmente no caso das mulheres jovens, é um número muito alto dessas propostas, devem ficar atentas. Quando chegam no local, o passaporte delas é retido, elas não conseguem contato, não conseguem o retorno face a essa retenção do seu passaporte. O importante é informação, educação. O índice dessas vítimas geralmente são, como eu disse anteriormente, pessoas com falta de oportunidades, com falta de educação, com falta de trabalho, e aí acabam se arriscando para buscar em locais fora do país oportunidades, e que vem a gerar muitas vezes, e que elas não sabem que vão estar sendo vítimas do tráfico de pessoas. Doutor Carlos, a legislação brasileira é suficiente para o enfrentamento desses crimes? Eu acredito que nós temos legislações maravilhosas. Nossa Constituição assegura à criança a proteção do Estado, assegura um salário mínimo que vai garantir vida, dignidade, alimentação, higiene. Então, leis não nos faltam. O que precisamos é melhorar a operação dessas leis, né? Como aplicá-las efetivamente. Então, assim, acho que o grande problema que ainda temos é o melhor funcionamento do nosso sistema de justiça, né? Leis possuímos, mas precisamos de organização, uma melhor gestão para que elas sejam aplicadas com mais vigor e mais corretamente. Doutora Tânia, eu gostaria de ouvir a senhora sobre o mesmo assunto. A senhora acha que a legislação é suficiente ou a senhora sugeriria mudanças? Eu também concordo com o que o Haddad falou. Nós temos leis eficazes, nós temos leis que contemplam perfeitamente o combate a esse tipo de crime. Nós precisamos, como eu digo, investir na prevenção, para que isso não possa acontecer, para que não seja necessário a aplicação da lei. Como eu digo, se chegou ao judiciário, é porque esse crime já ocorreu. Então, falhamos anteriormente. Então, é preciso muito, eu insisto, a divulgação, como estamos fazendo no dia de hoje, para que as pessoas tenham conhecimento do que é o tráfico de pessoas, o que pode estar acontecendo com elas. Isso é muito importante, Guilherme. Então, eu penso que a comunicação, a informação é algo muito importante para que a gente possa contribuir para combater esse tipo de crime também. Eu agradeço mais uma vez a participação de Tânia Rexigel, conselheira do CNJ, e também de Carlos Haddad, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Minas Gerais. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão,
e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.